Olá amigos, estamos iniciando mais um Falando de Espiritismo comigo, Regis Silva. E o tema que nós vamos hoje abordar, à luz da doutrina espírita, é um tema que talvez diz respeito a uma grande parte da humanidade. O tema este escolhido para hoje é casamento. Hein? Quando vocês escutam essa palavra casamento, o que é que vocês pensam? Pensam no casamento dos seus sonhos? Ou pensam no casamento que se encontram? Ou os casamentos que vocês se encontram é o casamento do sonho? Ou estão trabalhando para que sejam? Né? Eu acredito que a questão casamento, até mesmo por uma questão talvez natural, cultural, da sociedade, enfim, seja algo que diz mais respeito para as almas femininas, né? Desde pequena, a menina já, de um certo modo, ela é instruída a buscar um grande casamento. Na ótica espírita, um grande casamento não é aquele que vai proporcionar um para outro interesses financeiros, de maneira alguma, mas aquele que vai proporcionar para ambos, no caso, uma união verdadeira, duradoura, com companheirismo, lealdade, não é isso? Só que nós vamos hoje buscar opiniões de grandes espíritas a respeito do casamento. E eu gostaria de lhe chamar a atenção para o nosso quadro de hoje. Porque se o seu casamento não anda bem das pernas, há soluções. Agora, se ele anda muito bem das pernas, graças a Deus, não é? Mas aí nós vamos aprender qual é a importância no casamento dentro da sociedade e como nós que já somos espíritas devemos nos tratar ou tratar o casamento. O que dizem os espíritos e o codificador a respeito do casamento? Isso está lá na questão 695. Kardec perguntou aos espíritos, eu acho essa pergunta muito pertinente, né? Que ele perguntou o seguinte: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Hoje nós vivemos num mundo mais aberto para determinados temas que antes era tratado como tabus, por exemplo, a questão da homossexualidade, né? E eu acho muito porreta a pergunta que Kardec elaborou aos espíritos. O casamento, aí vírgula, ou seja, a união permanente de dois seres. Quando ele colocou a questão como, né, nessa particularidade, singularidade de dois seres, acabou-se os sexos. Não se trata mais de uma questão apenas de homem e mulher, tão somente. Mas de homem e mulher também, de duas mulheres, de dois homens, né? Agora, é uma união permanente, certo? E a resposta dos espíritos é um progresso na marcha da humanidade. A união de dois seres permanentes. É um progresso na marcha da humanidade. Por quê? Porque se antes não fosse, né? Como teve um período que não era muito difícil trabalharmos tão somente sozinho ou no desvario das paixões e desejos carnais determinadas virtudes que só podemos tratar e trabalhar dentro de uma comunhão, como uma união ou um casamento. Aí Kardec se adianta, né? E pergunta mais o seguinte: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Os espíritos são categóricos.
o retorno à vida dos animais. E aí vem a opinião do próprio Kardec. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Perceber a grandiosidade das perguntas e das respostas do Livro dos Espíritos? Fantástico, né? E atuais, meus amigos. Lembrando que a primeira edição veio a lume em 1850 e pouco. Hã? Olha que beleza. Olha que atualidade de perguntas e respostas. Agora, há quem busque nos casamentos, porque existe, né? Kardec deixa aqui uma questão bem clara, quando ele diz assim: o casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos. Aí ele diz o seguinte: embora nas mais diversas condições. Será que todo casamento é um mar de rosas? Deveria ser. Mas por que não é? O que aconteceu ou o que acontece para que algumas uniões sejam verdadeiros atropelos? Não traga, né? Nem para um nem para outro progresso no sentido de latitude, enfim, né? Por quê? Aí quem nos responde, primeiro que nós vamos agora debater os tipos de casamento. E o primeiro que nós encontramos que vai falar disso é o André Luiz. Nessa obra, que é um dos livros mais queridos por minha pessoa, já lido por mim umas 3 vezes, estudado mais de 5 vezes, e cada vez que eu abro o livro Nosso Lar, eu encontro elementos novos e, quando possível, trago para vocês e divido com vocês. Não apenas nesse quadro, como em qualquer oportunidade dentro do nosso grupo. E esse é o André Luiz. Para quem não sabe, André Luiz foi o cientista, né, médico, sanitarista Carlos Chagas. Ah, Regis, mas dizem que ele foi Oswaldo Cruz. Dizem que ele foi Oswaldo, sei lá das quantas. Que se ele foi... Não foi. Né? Porque nós temos depoimentos do próprio Chico e do Valdo Vieira, os dois primeiros médios que trabalharam com o André Luiz, que atestam que o André Luiz é Carlos Chagas ou foi o Carlos Chagas. Mas o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele diz que há 4 tipos de casamentos na Terra. Há uniões marcadas pelo amor, há casamentos em que a fraternidade é o sentimento dominante, existem uniões de provação e há, por fim, os casamentos criados pelo dever. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma. Os demais apresentam simples conciliações para a solução de processos retificadores. Nosso Lar, capítulo 38. Ainda no mesmo livro, o autor transmite-nos a informação de que, na fase atual evolutiva do planeta, existe na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Epa! André Luiz, Nosso Lar, fala de alma gêmea. E como é que fica? Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta se existe almas gêmeas, tal como nós temos conhecimento, ou ao pé da letra. Os Espíritos dizem que não.
E aí André Luiz fala de almas gêmeas, aí você pode dizer, ah, lá no livro o codificador, desculpa, o Consolador, Emmanuel diz que almas gêmeas existem, como é que fica? Eles estão contrariando Kardec, os espíritos, né? Gente, é toda uma questão necessária, essencial de interpretação de texto. Porque ele fala o seguinte, existe na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas, irmãs ou afins. Almas gêmeas são almas afins. São aqueles seres que têm uma sintonia entre si, que desde muito, né, tem surgido no mesmo ciclo familiar. Ora como filho, como pai, mãe, enfim, até que passa por alguns períodos que são marido e mulher, ou mulher e mulher, esposa e esposa, enfim. Então a esses foi dado erroneamente, e também não tão errônea, o adjetivo almas gêmeas. Mas aí acredita-se, né, no mito das almas gêmeas, que um é um pedaço do outro. E não, isso não existe, porque nós sabemos que a alma é indivisível. Nesse sentido não, mas no sentido de almas irmãs afins, existe. Vocês nunca conheceram, não? Ninguém? Que tivesse o mesmo pensamento, os mesmos gostos? Que vivesse sorrindo sempre? Vivesse em harmonia, num conjunto, que é o ideal, mas que nós infelizmente não conseguimos alcançar? Que muitas vezes morrem juntos, na cama, no leito do hospital, no mesmo dia. Esses sim são almas gêmeas, almas afins, né? Ele diz, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, esmagadora porcentagem de ligações de resgate. A maioria de nós estamos no casamento, meus amigos, ou de resgate ou de profissão. Não tenha dúvida disso. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Nosso Lar, capítulo 20. E foi por essa ocasião que André Luiz tomou conhecimento da experiência de seu amigo, Lísias, que se noivou no plano espiritual, preparando seu retorno à Terra em nova encarnação. Ele ignorava até então que as bases do casamento terrestre se encontram na vida espiritual. Mas sua maior surpresa foi saber que Lísias e sua noiva já havia acumulado vários fracassos na experiência do matrimônio na Terra, em virtude da imprevidência, da falta de autodomínio, razões de sua perdição no pretérito. Autodomínio é a palavra de ordem que há para nós espíritas, em todos os sentidos. Se nós não tivermos esse autodomínio, nós estaremos sempre fracassando nas nossas investidas para nos tornarmos seres melhores. Não adianta apenas saber, se não praticarmos aquilo que nós já temos ciência, até demais. Não adianta saber e passar para o outro. Porque se você sabe, passa para o outro, ok, você está ajudando o outro. E se o outro estará ajudando o outro, se o outro absorver o que você passou. Mas e você? Ninguém vai alcançar os céus só porque está empurrando alguém, não, gente. Sabe? Porque não é um programa de pontos. Que existe muitas pessoas por aí que acham, né? Ah, você tem que ser da minha igreja, porque senão você não vai ser salvo. Você tem que se converter a isso, aquilo outro, né? Parece que cada vez mais que ele consegue almas, entre aspas, para o Senhor, ele vai ser recompensado. E não é nada disso. Porque é cada um segundo a sua obra. Então não se esqueça, nós temos que ter um autodomínio. Por isso que Emmanuel, quando aparece ao Chico, diz: você vai precisar de disciplina, 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 disciplina. E ao ser disciplinado, ele tinha, o Chico, né? Autodomínio. Então nós vamos ver que tanto no capítulo 38 quanto no capítulo 20, na obra Nosso Lar,
o André Luiz fala dos 4 tipos de casamento, né? São amor, fraternidade, provação e dever. Aí depois, lembrando que o livro é da década de 40, nós tivemos a felicidade de, por outra obra do André Luiz, chamada Nos Domínios da Mediunidade, que alguns desse grupo estudam conosco, o Martins Peralva, que é esse aqui, amigo do Chico, amigo do Divaldo, um grande espírito, amigo do Geraldinho Lemos também, né? Ele classificou os casamentos também como 4. Da mesma maneira que o André Luiz foi capaz de analisar e absorver e passar para nós na obra Nosso Lar. Só que esse trabalho do Peralva não é retirado do livro Nosso Lar, mas nos domínios da mediunidade, onde ele faz essa obra também fantástica, que é Estudando a Mediunidade, que é uma obra que vai nos esclarecer de maneira muito mais oportuna todos os ensinos contidos na obra Nos Domínios da Mediunidade do André Luiz. Aí começa o Peralva. Acidentais. Se dá por efeito de atração momentânea de almas ainda inferiorizadas. São as pessoas que se encontram, se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí o enlace acidental, sem qualquer excedência espiritual, usando de seu livre-arbítrio, uma vez que por ele construímos sempre o nosso destino. No nosso mundo, tais casamentos são comuns ainda. Acidentais. Dois jovens se conheceram numa balada, numa festa, ou na faculdade, acharam que tinha alguma coisa em comum, muitas vezes não respeitou o tempo, que é primordial, né? Que é o namoro, noivado, não, logo se casa, pá! Aí vê que cada um apresentou o seu melhor cartão, a sua melhor forma, e vai mantendo essas melhores formas nos primeiros meses. Depois começa a mostrar, vou colocar as unhas de fora, a gente vê que, eita, não era isso, nos precipitamos. Aí até aí tudo bem. E quando dessas uniões acidentais, nasce alguns rebentos, né? Por isso que temos que pensar muito, porque casamento também é um grande investimento. E não só investimento no sentido material da coisa, mas também espiritual. Esses casamentos são aqueles que não duram sequer 1 ano, no máximo 3. É uma lástima, não é? Tem os provacionais. Reencontro de almas para reajustamentos necessários à evolução delas. São os mais frequentes. E por essa razão que há tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. Deus permite a união deles, através das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a lei maior da fraternidade seja por eles exercida nas lutas comuns. A compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância e a humildade são virtudes que funcionam à maneira de suaves amortecedores. O Espiritismo, pelos conhecimentos que espalha, é meio eficiente para que muitos lares em provação se reajustem e se consolidem, tanto assim os primeiros passos na direção os primeiros passos na direção do infinito bem. O espírito esclarecido sabe que somente ele pagará as suas próprias faltas, porém sempre contando com o auxílio divino. Provacionais. Quem lê os livros da Zíbia, né, vai lembrar de alguns casos de casamentos assim, né? São pessoas que, casadas em outras épocas, eras, não foram tão felizes, não foram tão leais, não foram tão fiéis, não se doaram ao outro como tem que ser. Casaram por outros interesses, muitas vezes por
pelo a primeira classificação, acidentais, e vem para o reajuste, porque um é devedor do outro, né? Ambos têm que se perdoar, têm que se reconhecer como dois seres inferiores que faliram em outras épocas, para que aí renasça de fato uma união. Mas muitas vezes não acontece, porque eles trazem no seu subconsciente a desconfiança, os conflitos morais ainda de outrora, e infelizmente às vezes acabam em grandes tragédias. O espiritismo, ele não é a favor dos divórcios, vamos assim dizer. Não é. Mas ele também não é contra. E se mostra totalmente a favor quando as coisas estão aí, nos profissionais, onde não há mais respeito da agressão gratuita, psicológica e física. Nesse caso, sim. A separação é um meio inevitável e talvez a solução. Né? Talvez a solução. Temporária, mas é uma solução. Tem os sacrificiais. Eu conheço muita gente que se encontra nesse. Deus permite aí o reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimir o que se perdeu pelo caminho. Reúne almas possuidoras de virtude, a outra de sentimentos opostos. Acontece quando uma alma esclarecida e iluminada se propõe a ajudar quem se atrasou na jornada ascensional. Como a própria palavra indica, é casamento e sacrifício. Para um deles, é o sacrifício tanto pode ser a mulher como o homem. E o sacrificado, né? Quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda, torturado e sofredor. O objetivo de sua afeição. Volta então e, na qualidade de esposa, recebe o viajor retardatário, a fim de, com seu carinho e com sua luz, estimular-lhe a caminhada. O Evangelho nos lares, como em toda parte, funciona a maneira de estimulante da harmonia e construtor do entendimento. Vocês conhecem alguns assim? Eu conheço. Geralmente a mulher, ela é a alma iluminada e o homem é a alma inferiorizada. E as pessoas ficam dizendo, mas fulana, como aguentar aquele homem? Aquele é uma distrata, só não bate. Não chegou ao nível da agressão, né? Aí tudo bem. E ela tá lá, firme e forte, né? E a gente acha que é uma mosca morta, que é uma pessoa boba, que é uma pessoa besta. Mas não, é porque ela conseguiu ascender. Ele não. Aí ela diz, eu tenho que... E no livro nosso lá, nós temos um exemplo disso. A própria mãe do André Luiz conta para ele que o pai dele está em zonas umbral-linas, aonde ele é vítima de duas amantes, e que seria necessário ele reencarnar, ela reencarnar, eles voltarem a ser cônjuges, né? Cônjuges, e as duas amantes ela teria como filhas. Olha aí, que exemplo de casamento sacrificial. A mãe do André Luiz. E lembrando aos amigos, talvez alguns não saibam, que é na... Não, desculpa, eu ia falar outra coisa aqui. Deixa pra lá. Continuando, e tem os casamentos afins, né? O casamento das almas gêmeas. Como se dá? Como é? Pela lei da afinidade. Encontram-se corações amigos para consolidação de afetos. São os que reúnem almas esclarecidas que muito se amam. São espíritos que, pelo casamento, no doce aconchego, eu acho que eu deixei de complementar isso aqui. Mas dá para vocês entenderem, desculpa pela falha, mas dá para vocês entenderem, né? Reencontram-se corações amigos, né?
Um exemplo, nós temos no meio artístico, nós temos dois exemplos disso, né? O Tarcísio Meira com a Glória Pires e o Paulo Atran com a Nisete Bruno, né? São uniões, tem a Eva Vilma com Carlos Lacerda, acho que era Casareza, alguma coisa desse tipo, né? São casamentos duradouros e de pessoas que se falam apenas com o olhar, se complementam, como é o caso desses três casais que eu lhes indiquei, lhes dei o exemplo. A Nisete Bruno e o Paulo Altran era uma cumplicidade que nós enxergávamos, né? Era uma coisa bonita de vê-los juntos, porque existia essa luminosidade nos seus olhos. Eles amavam não apenas com os sentimentos e aquela coisa toda, mas eles deixavam isso claro, enfim. Esses são os casamentos afins, as almas gêmeas. Aí nós temos os transcendentes, são almas engrandecidas no bem que se busca para realizações imortais. São constituídos por almas que se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. O ideal do bem e do belo enche-lhes as horas e os minutos, repletando-lhes as almas de doce ventura. Acima de quaisquer vulgaridades terrenas, acima das emoções inferiores, o amor puro e santo. Todos nós passamos ou passaremos ainda, segundo o caso, por essa sequência de casamentos, acidentais, provacionais, sacrificiais, até alcançarmos no futuro, sob o sol de um novo dia, a condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou da afinidade superior. E enquanto caminhamos, o Espiritismo, abençoada doutrina, acumulará os nossos dias das mais santas esperanças. É evidente que o matrimônio sagrado, em suas origens, tem reunido sob o mesmo teto os mais variados tipos evolutivos, o que vem demonstrar que a união na Terra funciona, às vezes, como meio de consolidação de laços de pura afinidade espiritual e, noutros casos, em sua maioria, como um instrumento de reajuste. Algumas vezes, o lar é um santuário, um templo, onde almas engrandecidas pela legítima compreensão exaltam a glória suprema do amor sublimado. Porém, a maioria dos lares funciona como oficina e hospital purificadores, onde, sob o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham lentamente na direção da vida superior. Um exemplo de um casamento transcendental, o de Kardec com a sua Gabi, né? Ela era muito mais velha do que ele e eles tinham esse casamento. Eles viveram esse casamento de almas engrandecidas no bem que buscava as realizações imortais. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais em relação a essa classificação de casamentos. O André Luiz classificou em 4 e o Martins Peralva também em 4, dando mais esclarecimento a respeito dos tipos de casamento que o André Luiz classificou, né? Não fiquem tristes se a maioria de nós ainda não nos encontramos no casamento de nossos sonhos, mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Enquanto há vida, há oportunidade e estamos aí. Vamos fazer com que não é o dos nossos sonhos, então vamos fazer que seja pelo menos a metade dele, né? Agora, se sofremos alguns abusos psicológicos, físicos, aí sim, a hora de dizer, olha, te aguentei até aqui, fiz por onde pude, mas não dá. Porque você não muda, você continua o mesmo, né? Violentador de sonhos, de anseios, enfim,
Aí isso não vale a pena. Aí esse tipo de separação, o espiritismo é totalmente a favor. Quando eu disse que o espiritismo não era a favor de divórcio, separação, eu estou falando naqueles que, primeiramente, que o espiritismo ele não concorda com nada que seja imoral ou contrário à lei de amor, né? Então há muitos casamentos acidentais que visam interesses outros que não seja o complemento dos dois seres, não é verdade? Visam interesses materiais. Para logo após, porque não existe amor, vir um divórcio e aí vir cada um ganhar ou um perder e sair com aquela bolada. Parece que de alguns tipos de casamentos é como se fosse loteria. Então esse tipo de separação, o espiritismo não é favorável. Porque a gente está contraindo um débito que mais cedo ou mais tarde vamos ter que retornar para saldá-lo. Então muitos casamentos acidentais que começam e terminam com esses interesses, eles retornam e vão entrar naquela outra classificação, provacionais, né? Então, tudo aqui é sério. Então, para que a gente não corra determinados riscos desnecessários da vida, está aqui a doutrina espírita, para nos esclarecer, explicar e nos consolar. A todos, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira com mais um quadro falando de espiritismo.